Temos então o rascunho número 11, que é sobre circunferências, e queremos determinar a equação reduzida de uma circunferência dado o seu centro e um dos seus pontos. O enunciado diz-nos o seguinte: considera a figura em que estão representadas duas circunferências, uma maior, esta azul, CM maiúsculo, e outra menor, CM minúsculo. Calcula a distância entre os centros das duas circunferências e a equação reduzida de cada uma delas. Portanto, o ponto de intersecção, tangência das duas circunferências é aquele ponto P de coordenadas 4, 3 e passa pelo centro da circunferência maior, que é de coordenadas 0, 0. Portanto, a distância entre os centros das duas circunferências, portanto, esta distância D minúsculo, é igual a metade do raio da circunferência maior, portanto, sendo este raio R maior, R maiúsculo, o raio da circunferência maior, portanto, é igual a metade desse raio, ou é igual ao raio da circunferência menor, portanto, ao R minúsculo. Podemos, por isso, resolver o problema por dois métodos diferentes. Vamos pelo primeiro método, isto é, a distância entre os centros é igual a metade do raio da circunferência maior. Para isso, nós temos que conhecer a equação da circunferência maior. Contudo, nós só sabemos, neste momento, o centro da circunferência, não sabemos o raio. Portanto, a equação reduzida não está definida. Portanto, é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. Mas, contudo, nós sabemos o seguinte: sabemos que a circunferência maior passa pelo ponto P de coordenadas 4, 3. Portanto, assim, as coordenadas do ponto 4, 3 têm que verificar a equação reduzida da circunferência. Isto é, após a substituição das variáveis x, y, portanto, substituindo o x pela coordenada pela abscissa do ponto P, substituindo o y pela abscissa do ponto P, ela tem que verificar, tem que transformar esta equação numa igualdade e, portanto, calculamos o R. É o que nós fizemos aqui. 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado é igual a R ao quadrado, ou seja, R ao quadrado é igual a 16 mais 9, ou seja, R ao quadrado é igual a raiz quadrada de mais ou menos 25. O menos 5 despreza-se porque não é uma medida, fica raio igual a 5. Portanto, sabendo que o raio maiúsculo é igual a 5, o raio da circunferência maior é igual a 5, portanto a distância é metade. Nós já vimos, portanto é igual a 2,5 unidades de comprimento. E a equação reduzida da circunferência maior é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Para calcular a equação reduzida da circunferência maior menor, C minúsculo, desconhecemos o seu centro, mas conhecemos dois pontos e o raio R. O que é que nós podemos fazer? Podemos, portanto, conhecemos o R minúsculo, que é igual a metade do raio maior. Conhecemos o ponto por onde passa a circunferência menor, que é o ponto 0, 0, que é o centro da circunferência maior, e conhecemos o ponto P de coordenadas 4, 3. Se construirmos a equação reduzida da circunferência, dessa circunferência menor, passando pelo ponto 0, 0, que é o centro, e o ponto 4, 3, que é o ponto P, e de raio 2,5, nós vamos ficar com um sistema de duas equações a duas incógnitas, isto é, desconhecemos o xc, desconhecemos o yc, mas temos duas equações. Resolvendo o sistema de duas equações, por método, multiplicando, por exemplo, a segunda por menos 1, de modo a anular os termos xc ao quadrado e yc ao quadrado e o r ao quadrado, calculamos o xc como sendo 25 menos 6yc sobre 8. Substituindo este valor numa das equações, por exemplo, na primeira, chegamos à conclusão que o yc é igual a 1,5 unidades de comprimento. Portanto, não sei se vale a pena estarmos a ver aqui os pormenores, mas isto é uma equação de segundo grau, simples, recorre-se à forma resolvente e, portanto, depois de substituir, nós vamos ter 60, este anula, portanto, radicando esta raiz é igual a 0, portanto, ela é igual a 60 sobre 40, 6 quartos, que é 1,5 unidades de comprimento. Sabendo o yc, substituindo lá em cima, na expressão, calculamos o xc. É igual a mais ou menos a raiz de 4, isto neste caso despreza-se menos 2, é igual a 2, portanto, o centro da circunferência menor é o ponto de coordenadas 2, 1,5, não é? E o seu raio é a metade, 2,5, já se conhecia. O segundo método, vamos
como conhecemos as coordenadas dos dois pontos da circunferência, que definem o diâmetro, então o ponto médio do segmento OP é o centro da circunferência CM. Não é? Se conhecemos estes dois pontos e sabemos que a circunferência passa, estes dois pontos correspondem ao raio da circunferência maior, significa que este ponto médio é o ponto médio, este ponto é o ponto médio entre estes dois pontos, o ponto O e o ponto P. Sabendo as coordenadas do ponto O e ponto P, as coordenadas do ponto médio é a semissoma das coordenadas dos pontos extremos, isto é, 0 mais 4 dividido por 2, 0 mais 3 dividido por 2, ou seja, o ponto B tem de coordenadas 1.5. Portanto, a equação reduzida será x menos 2 ao quadrado menos y menos 1.5 ao quadrado igual a r ao quadrado. Portanto, a equação reduzida da circunferência menor não está definida. Isto é, conhecemos o centro, mas não conhecemos o raio. Mas, contudo, sabemos um dos pontos por onde ela passa. Ela passa, por exemplo, pelo ponto 4,3. Portanto, as coordenadas do ponto 4,3 têm que verificar a equação. Substituindo a equação, o x pela abscissa do ponto P, o y pela ordenada do ponto P, substituindo a equação, nós vamos ter r igual a 2,5 unidades de comprimento. Se optássemos pelo ponto O, seria do mesmo modo. Bastaria substituir o x pelo 0 e o y pelo 0 e chegaríamos ao mesmo resultado. Isto é 2,5 unidades de comprimento. Portanto, se o raio é igual a 2,5 unidades de comprimento e o diâmetro e a distância é igual ao raio, neste caso, para a segunda metodologia, portanto a distância entre os centros é igual a 2,5 unidades de comprimento. E a equação reduzida da circunferência menor é igual a x menos 2 ao quadrado mais y menos 1.5 ao quadrado é igual a 2.5 ao quadrado. Do mesmo modo, para a circunferência maior, o r é igual a 2r, se r é igual a 2.5 unidades de comprimento e o centro 0, 0, basta substituir na equação reduzida o xc e o yc pelas coordenadas do centro e substituir o valor do raio. Chegamos ao mesmo resultado. Portanto, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, ou seja, r igual a 5 unidades de comprimento. Vamos ver então este problema no GeoGebra dinamicamente e verificar a sua variação em termos da modificação dos parâmetros x0, y0 e xp e yp. Portanto, temos aqui a circunferência maior e a circunferência menor e verificamos exatamente pelas respectivas equações reduzidas que a circunferência maior está centrada na origem, né? Porque o xc e o yc é igual a 0 e as coordenadas do centro da circunferência menor é igual a 2, 1.5, é exatamente estas coordenadas deste ponto E. Se fizéssemos variar, por exemplo, relativamente à circunferência maior, se fizéssemos variar o centro, automaticamente a equação varia. Neste caso, nós temos o centro está no ponto 3, 0, cá está, menos 3, 0, e à medida que vamos aumentando, ali fica positivo, fica menos 5, portanto dá mais 5, e aqui, no sentido positivo, será, por exemplo, aqui 8, será x menos 8, aparece negativo. O y aparece 0 porque ele está em cima do eixo do x. Do mesmo modo, se fizermos no eixo dos y, nós aqui temos o y positivo, dá ali y menos 4, e se tivesse, por exemplo, y menos 4, dá y menos 4, dá mais 4. A equação vai modificando dinamicamente. E se fosse noutra posição qualquer, seria a combinação, seria as coordenadas do ponto, por exemplo, neste caso, coordenadas menos 2, menos 3, fica menos 2, menos 3, dá mais 2, mais 3. Portanto, em termos de variação do eixo do x0, as circunferências movimentam-se ao longo do eixo do x. Se fosse ao longo do eixo dos y, seria deste tipo. E relativamente ao ponto P, ele também verificamos que, à medida que modifica as coordenadas do ponto P, modificam as coordenadas das duas circunferências, não é? Quer da maior, quer da menor, porque são pontos por onde ambas passam, não é? Neste caso, se fosse o y, se fizesse variar só o y, e aqui fazendo variar só o x. Portanto, o x varia no segundo eixo do x.
e este segundo eixo dos y.